Tarcísio fez um discurso, elevando o tom contra o Supremo, meio que beijando a mão ali do Bolsonaro para dar a sua bênção, mas você está dizendo aqui para gente que o Tarcísio está conspirando com militares contra o STF. Já existe esse movimento, Eduardo? Então, existe esse movimento e é muito concreto, e eu vou ler aqui um material para você. É uma revista famosa, uma revista militar famosa, tá. Uhum. Então, ela relata, de um material de um canal também só de militares, que é o Vida no Quartel. Eu acompanho essas drogas aí, a gente tem que, na Sim, verdade, de acompanhar. Uhum. não tem jeito, né. É fonte, é, claro. Não tem jeito. Olha, é impressionante o que está acontecendo, não é à toa que o ministro Fernando Haddad, manifestou preocupação e o governo está bastante preocupado. Eu vou ler, que eu acho que é mais interessante. Isso aconteceu em 7 de agosto, agora. Tarcísio visita quartel do Exército em Brasília e se reúne com 16 generais. O que aconteceu depois deixou o Planalto em alerta. O movimento de Tarcísio junto a militares de Bolsonaro alimenta especulações sobre disputa presidencial em 2026. A recente visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a um quartel do Exército em Brasília, seguida de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, gerou forte repercussão nos bastidores do governo federal. Segundo o canal Vida no Quartel, o gesto foi interpretado como uma clara demonstração de força e articulação política com peso simbólico considerável para o cenário de 2026. Você vê que isso foi tudo feito na surdina, tá? De acordo com o canal, Tarcísio esteve presente em uma cerimônia de promoção de 16 generais da sua turma de formação na Academia Militar das Agulhas Negras, em um Uhum. quartel do Exército. O governador teria mantido laços de amizade e confiança com esses oficiais com quem compartilhou os anos de formação militar. O Vida no Quartel destacou que o encontro ocorreu de forma discreta, sem cobertura da imprensa tradicional, o que acentuou seu impacto político. Logo após a passagem pelo quartel, Tarcísio dirigiu-se à residência de Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar. A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Conforme explica o canal militar em questão, essa sequência de encontros foi vista nos bastidores do Palácio do Planalto como uma movimentação estratégica capaz de unir os fios entre o meio militar e os setores conservadores do país. Ainda segundo o Vida no Quartel, o atual governo federal recebeu a movimentação com preocupação. Aliados do presidente interpretaram o gesto como temerário e conspiratório, apesar de não haver indícios de ilegalidade. O canal argumenta que o simples fato de um político com pretensões nacionais possuir trânsito livre entre generais da ativa é suficiente para acender o sinal de alerta. O canal também recorda que Tarcísio foi o segundo colocado na turma de 1996 da AMAN e chegou ao posto de capitão antes de migrar para a vida civil. Desde então, construiu uma tragédia técnica, incluindo cargos como diretor do DENIT, consultor da Câmara dos Deputados e ministro da Infraestrutura, o que contribuiu para projetar sua imagem como gestor estratégico. Conforme a análise do canal Vida no Quartel, a turma de 1996 da AMAN, da qual Tarcísio faz parte, hoje ocupa posições estratégicas dentro das Forças Armadas. Essa rede de vínculos, somada ao respeito pessoal que o governador mantém com seus colegas de farda, o posiciona como figura-chave no cenário político de médio prazo. O canal ainda aponta que ter aliados entre oficiais de alta patente representa uma vantagem estratégica em momentos de instabilidade política, pois garante respaldo institucional e capacidade de coordenação em situações de crise. Ainda segundo Vida no Quartel, embora o discurso político dos militares seja de neutralidade, há uma simpatia por lideranças que defendem Uhum. princípios como ordem, soberania e liberdade individual. Isso explicaria, segundo o canal, a rejeição de muitos militares a ideologias associadas a regimes como os de Cuba e Venezuela. O canal identificou o fortalecimento da direita em torno de Tarcísio. Bom, e por aí vai. Então, aí você veja bem que, além disso, nós estamos falando de Tarcísio de Freitas. Ele era oficial na época daquele massacre, agora não me lembro o ano, não sei se foi 2013, 2008, 2009, eu não lembro direito. Teve um massacre lá no Haiti, mais ou menos nos moldes do massacre que o Tarcísio operou no Guarujá, na Baixada Santista. Nós temos que ter clareza de quem se trata. Ele participou de um genocídio ali no Haiti e foi uma figura central de tudo aquilo. Então, aí eu vejo hoje editorial, nos jornais, a imprensa está começando a acordar. Teve um cara que nem gosto muito dele, mas ele fez uma figura bastante interessante. Ele disse que o Tarcísio fez um striptease na Paulista, ele tirou a roupa e nu ele descobriu que ele é idêntico ao Bolsonaro. Só a nudez, política dele, dizem que ele, inclusive essas fontes aí dizem que ele, eh, no reservado, é tão ruim ou pior que o Bolsonaro. Então é um risco gigantesco.
Por quê? A questão de uns 2 meses, o Flávio Bolsonaro disse que só seria ungido, ou melhor, o candidato à sucessão, presidencial, se não fosse Jair Bolsonaro, só seria ungido pelo Bolsonaro na hipótese de que, esse candidato se comprometesse a, no primeiro dia do seu mandato, dar um indulto ao Bolsonaro. Coisa que o Tarcísio disse no Diário do Grande ABC, em entrevista gravada em vídeo, que será o seu primeiro ato. E outra exigência do Flávio Bolsonaro, e que ele diz que é a exigência do pai dele, é que, como é previsível que o STF vai anular esse indulto, que esse, novo presidente, ungido pelo apoio do Bolsonaro, que terá chegado ao poder, pela mão e pela bênção de Bolsonaro, use a força contra o Supremo Tribunal Federal. O que é usar a força? Usar a força não é o presidente ir pegar o carro, ir até o STF, meter a porta do Xandão e dar um tapa na orelha dele. Não é Hum, esse a força que ele estão se referindo. O uso da força que ele está se referindo é mandar os militares irem lá e prender todo mundo, exato. fechar aquilo ali. É isso que eles estão querendo. E é esse o plano. E alguns aí dizem que eu costumo acertar. É esse o plano.